Olá turma, tudo bem? E aí, como é que você tá? Rapaz, eu tô muito bem e animado, viu? Tem um assunto hoje que eu quero falar e tava me coçando. Bem polêmico hoje, falar em tudo que era rede social e tweetar até na Via Láctea inteira, né? E aí você me pergunta, que assunto é esse, Sussu de Mel? Hein? Diga, fale pra mim. Né, amor? Tá rindo. Eu sei que você já tá pensando no que eu vou falar. Ele mesmo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que nesse final de semana, no domingão, teve assuntos polêmicos, e aonde há assuntos polêmicos, ele tá no meio. E ele, se ele tá no meio, Bolsonaro sabe que eu também estou no meio. E na reportagem com o Datena, ele fala assim, ó, Bolsonaro critica a questão que provocou polêmica no Enem. Deixa eu falar uma coisa pra você. É sobre uma pergunta que falava sobre o GLBT, né? Na verdade, sobre o dialeto entre gays e travestis. Aí eu te digo o seguinte, você que é hétero, você que é aquele cara que diz eu sou machão, deixa eu falar uma coisa pra você. Que é que tu tem a ver com a vida dos gayzinhos, dos travestis, dessa galera chamada GLBT? O que tem? São cidadãos comuns, pagam imposto, entendeu? Trabalha. Cara, eu era criança e na escola já tinha pivetes TDCando pra ser. Eu fui trabalhar quando me tornei, né? Tinha na maior idade. Tive, né? Gerentes, gestores que eram. Na faculdade encontrei colegas que também eram, e professores excelentíssimos professores gabaritados. E nunca peguei. Se você acha que isso é doença, meu amigo, isso não é. Mas não, eu já sou casado, muito bem casado, né? Minha esposa tá rindo da putaria, não é? Que é bom falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho mais de 30 anos e desde quando eu era criança eu escuto isso. O Interessante. mal não pegou em tu não, Suderlan. Não, porque isso não é doença. Doença botaram na cabeça da galera e tudo que se fala vai, né? E tipo, kit gay. Kit gay? Meu amigo, eu com 13 anos já era tão esperto. Na época que não tinha internet, tinha Playboy, tá ligado? Então a gente já sabia de muita coisa. Não existe criança inocente tão inocente assim, não. Eu nunca Olha a fui. carinha dele de anjo. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, um aluno comportado, né? Então é o Hum. seguinte, ó. Uma pessoa, por ter uma opção sexual diferente da sua, isso não quer dizer que ela tem menos caráter do que você. Que ela tenha menos responsabilidade que você. Entendeu? Que ela seja uma pessoa diferente do que você. Tem tantos héteros bagunceiros, entendeu? E a gente a reclama. Assim, da mesma forma, como também tem homossexuais bagunceiros, mas tem pessoas sérias também. E por causa de você não pode criminalizar todo. Eu realmente sou contra o tipo de preconceito. Eu tenho amigos próximos que é dessa comunidade. Não desfiz essa amizade, não pretendo fazer, que são pessoas de caráter. Então, antes de você criticar essa determinada pessoa porque é deste grupo, olhe no espelho e vê se você também tem tanto caráter quanto alguns dele têm, entendeu? E é nisso aqui que eu vou falar, porque Bolsonaro é polêmico e eu adoro as polêmicas desse cara. O pessoal disse, você gosta de Bolsonaro? Eu gosto, cara. Poxa, depois da Zorra Total, a maior diversão é ele aqui. Verdade, viu? A Zorra Ela Total tá é divertido? divertido. Eu gosto do cara. Não tenho nada contra ele, não. As ideias dele é louco. Pra mim, ele só pede pro Daciolo. E o Daciolo é demais. Daciolo, um abraço pra você. Te adoro muito, parceiro. Em participação no programa Brasil Urgente, apresentado por Datena, o presidente Bolsonaro criticou nesta linda segunda-feira o Exame Nacional do Ensino Médio, que tratava de dialeto secreto usado por gays e travestis. Rapaz, a reportagem faz questão de falar ainda o que é, né? E tá bom, vamos aqui. É sobre uma questão, pessoal, da página 37. A questão referida à página 37, né, 37 do caderno de linguagens. Nela, o texto mostrou, né, sobre Pajubá. O que é Pajubá? É um dialeto, né, utilizado entre a comunidade LGBT. Né? E eu acho o seguinte. É válido estudando aqui esse estude? Olha, alguém já ouviu falar gramática? Fonologia? Semântica? Pois é. Então, todo tipo de palavra que ela é inserida numa comunidade, não é? E aí essa palavra começa a tomar proporções maiores e alcança diversas pessoas,
E aí com a mudança e as variações temporais que na qual a palavra sofre, assim, é válido de estudar. Por exemplo, o Pachupá era uma língua, né? Foi um dialeto, um código criado por eles para poder é, se proteger e ter comunicação entre eles. Então, louca, quem já nunca falou louca aí? Amapô, ou então, ixi, deram uma Elsa na bicha, né? Deram uma Elsa no vacilão. São palavras que eu escuto há muito tempo e que todo mundo já falou. Uma coisa, tem pessoas que falam. Então, o que disto? Ah, fiz a prova do Enem e agora sou gay. Ou então os comentários que deu hoje. A prova era de esquerda. Não, na verdade, isso foi só um dos temas. O tema abordou também, principalmente, o feminicídio, o preconceito. E o título da redação, que ainda foi mais polêmico, era sobre certas pessoas que influenciavam outras pelas redes sociais. Ou seja, contextos atuais, povo. Vivenciado no mundo todo, não é só no Brasil, não. O que foi o que aconteceu hoje com as redes sociais no Sobre Brasil? as mentiras também, amor. Exato, faz parte, o fake news. O que foi que Fake aconteceu? news. Aconteceu em 2016 nos Estados Unidos, aconteceu em 2018 no Brasil. Isso não é algo novo, isso é... Saber limitar as crianças para a Exato, internet. exato, são coisas atuais. O feminicídio, quantas mulheres não morrem nesse país? O preconceito voltado para as classes menores, negros e índios, pobres. Aí você, aluno do Enem, porque eu fiz o Enem várias vezes. E eu ingressei na faculdade pelo danado do Enem. E aí também eu fui para pós-graduação, né? E deu graças a Deus. Por quê? Por quê? Eu vou dizer uma coisa seguinte. Eu me lembro que no primeiro vestibular que eu tentei na Universidade Federal, aí, antes de valer a nota do Enem, a gente se matava de estudar tanta coisa. E aí tinha interpretação de texto e estudávamos 5 livros que a UFC dava, porque um desses danados ia ser o premiado para a interpretação de texto e Deus a me redação. livre. Então, eu li Dom Casmurro, Os Sertões, Iracema, O Curtiço, Memórias e Vida de Brás Cubas. Rapaz, toda vez que eu olhava para a biblioteca eu já ficava triste. E às vezes chegava a ler o livro 2 vezes no ano, que era para saber, vai cair, isso aqui vai cair. Aí quando dava caía outro. Tinha que se atualizar bastante, porque ia abordar assunto bem no pé da língua mesmo, porque senão você não sabia. Aí o que aconteceu com o Enem? O Enem, pra mim, ele deixou a coisa mais universal. Ele facilitou o acesso, não é? O bom porquê do Enem, porque nas faculdades eram um pouco mais difíceis, né? Quando eles faziam dela. E você não aproveitava a nota. Hoje você, por exemplo, com você no Enem, você entra na faculdade, dependendo da sua nota. Você aproveita a sua nota para as notas de cortes do SISU. Você também aproveita ele para poder ganhar ou a oportunidade de estudar numa universidade ou faculdade privada por nota do Enem pelo programa ProUni e ainda utiliza ele pro danado do FIES. Tá ligado? Tanta coisa boa. Então a questão é saber realmente entender o assunto contemporâneo. Eu acho que não precisava de alvoroço para isso. Mas a galera do Twitter, que não perde um, esse Thiago Vasconcelos tá aqui, meu o cara na reportagem aqui, eu tava no Twitter, claramente o assunto estava na página 13 do Kit Gay, no capítulo que trata sobre nova linguagem. Cheguei a encher a boca pra falar do kit gay. Kit Gay fora, né? A ser estabelecido com a ditadura gaysista. Você leu o nazismo? Os nazistas? Pois tem o gaysismo, os gaysistas. Aí, assim, que o professor Pasquelá será substituído... Pasquale, né? Acho que ele até errou o nome do cara aqui. Substituído pelo Pablo Vittar, na nova versão do Soletrando. O Pedro Ravazano, em meio à discussão sobre escola sem partido, o Enem aparece falando em pajubá e beijo lésbico da avó. É sério? Isso pode ser auto-sabotagem progressista? Os caras reforçam diariamente nas narrativas de Bolsonaro. Escola sem partido? Eu escuto legal esse negócio de escola sem partido. Vamos lá. Você é um membro de uma sociedade. Você é jovem. E você jovem pediu para tivesse acesso ao voto aos 16 anos.
você é crítico em muitas das informações políticas das nossas vidas, sai dentro das escolas. Aprendemos dentro das escolas. E a opinião que carregamos para fora é um contexto de estudos. Suderlan, mas eu fui para a faculdade. Beleza, lá você vai ter um outro tipo de política e vai enriquecer mais seu conhecimento. Mas se você sai do ensino médio e não vivencia outros centros estudantis, você vai ser limitado mesmo. Você vai ser leigo mesmo. E Não tem você vai jeito. achar que o que se aplica com as ideias toscas, né, da questão da educação de Bolsonaro é as mais válidas. Você não vai se tornar um ser crítico e político. Você tem que aprender isso cedo. Ou tu aprende em casa, ou tu aprende na rua, ou tu aprende na escola. Então é melhor na escola porque vai aprender mais, vão te ensinar correto. Esperando o vídeo de Bolsonaro dizendo que estão distribuindo o Pajubá nas escolas. Meu amigo, o nome do cara ainda bota assim, The Emancipations of Line. A emancipação dos padrões, né? Mais ou menos isso. Aí tem um aqui, ó. Rapaz, Bolsonaro barriga rasgada. Apelidaram o coitado agora por barriga rasgada. A questão do Pajubá era pura interpretação de texto e esse povinho insuportável falando de doutrina. Mano, não é possível o nível de burrice que o país atingiu. Gostei dessa pessoa. Gostei. Realmente, pessoal, vamos abrir a mente. Estamos praticamente na metade do século XXI, batendo na porta do século XXII e a gente ainda está preocupado pela orientação sexual das pessoas. Evolui, povo. Cara, que coisa ridícula. O comportamento da pessoa, a hierarquia, a disciplina vem de casa. Mas o fato hoje de você achar que isso é errado, é antimoral, é defeito, não é isso, cara. Questão de humanidade. Felipe Stefan, de falar assim, eu não estou entendendo porque tem gente reclamando que seus filhos foram fazer a prova do Enem. E tem a questão com um enunciado com o Pajubá. Se elas votaram no Bolsonaro e pior, pede a anulação da prova toda. Que é isso? A prova tava tão facinho. Se eu tivesse feito. Tava comentando eu e um amigo, a gente... Ai. Né, a gente somos de superior. Me arrependi. Eu da área de gestão, que é administração, e ele de farmácia. E ele disse, cara, a prova dele tava fácil. Né? Facílima, amor, facílima. Aí eu falei pra ele, mas cara, nós somos de uma geração que a gente estudava pra tudo, ficava antenado e tinha nem medo de falar sobre interpretação de texto. Mas hoje isso é uma polêmica. Então, vamos lá. Para esse pessoal meio revoltado, era pra falar sobre o tema, sobre o quê? Nazista? Hitler? Stalin? Mussolini? Qualquer coisa, Bruce Lee, Van Damme, essas coisas. Ou então falar da história do Brasil, Duque de Caxias, beleza? Ou então a história que sempre tentaram dizer pra gente da independência do Brasil. Então Pedro I em cima de um cavalo brancão puxando a espada e na verdade em cima de um burrinho com aquela dor de barriga vindo lá da amante dele, caganeira, na Marquesa dos Santos. Você que estudou a coluna na década de 90, você foi muitas vezes enganada pelo fake news da proclamação da independência. Então Pedro I não estava no cavalo. Na verdade, ele era de uma bagaceira que se tivesse o parceiro safadão, os dois tinham afundado o Brasil. O bicho era... É aquele lá que tava passando mal em cima do burrinho? De caganeira? Então, quase morrendo? Capaz, se tu acha que o safadão é safadão... Esse pobre vai sofrer. Precisava conhecer Dom Pedro I. Coitado, pobre. Bom, aí, aqui sobre assuntos, né? Esses assuntos polêmicos do Enem. Tem uma aqui, reportagem do Estadão, que fala assim: Enem teve prova crítica e com temas atuais avaliam professores. Veja destaques por disciplina. Agora nós vamos falar coisa séria. A gente brincou com o Bolsonaro, brincou com o pessoal que, querendo ou não, tem uma simpatia por as ideias dele. Agora eu vou falar um negócio sério. No primeiro dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, candidatos de todo o país produziram uma redação sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
e responderam às 90 questões de linguagem e ciências humanas. Em conversa com o Estado, especialistas comemoraram os principais tópicos abordados na prova. Confira abaixo o conteúdo por disciplina. Na avaliação de Giuseppe Nobilioni, coordenador pedagógico do Objetivo, a prova foi crítica com temas atuais como cidadania, direitos humanos, gênero e internet. Cidadania, direitos humanos, Facílimo, eu estudei cidadania gênero nesse ano. e internet. Vamos lá, pessoal. Cidadania. Você entende sobre cidadania? E o que é ser cidadão? Tem direitos e deveres? Ou você sabe falar de direitos humanos, o respeito ao próximo? Né? Gênero. Gênero de todos os sentidos. E a internet? A danada da internet. Assuntos atuais. As provas sempre procuraram refletir o momento que o país vive. Isso é sempre positivo, afirma Daniel Perry, coordenador do curso Anglo, também salientou a presença das temáticas sociais e questões relacionadas a direitos civis e qualifica a prova como rica, abrangente e equilibrada. Filosofia e sociologia. As questões de filosofia e sociologia foram um pouco diferentes em relação aos anos anteriores. Nos anos anteriores foram falados várias temáticas, pessoal. Até também da questão do acesso e a portabilidade de pessoas deficientes, que foi da última passada, depois falou sobre as mulheres, depois falou sobre os negros. Né? O professor Fábio Ramon, do grupo COC, ficou surpreso pela ausência de temas clássicos do Enem, como filosofia grega e patrimônio cultural brasileiro. No caso da filosofia, deixou de lado também outros atores tradicionais, como Descartes, Locke, Aristóteles, Sócrates, Platão e Marx. Comenta, em compensação, atores da filosofia cristã, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ganharam espaços no Enem 2018. São Tomás e São Agostinho foram mencionados, viu, pessoal, aí no Enem. Confesso que realmente eu conheço a história deles por alto, não aprofundadamente como eu queria, até porque quando eu desisti de não ir para o seminário, na verdade eu estava quase indo, eu resolvi realmente ficar, né, fora, porque eu talvez não tivesse tanta vocação para isso. Né? Mas seria um bom padre se tivesse continuado, viu? Quero mandar um abraço aí pro Ednardo, Miguel, o Marciano, o Damião, os meus amigos que seguiram e viraram padre, né? E na época a gente tava com a oitava série, o Miguel querendo bora comigo, Sara bora comigo, e eu quase me balancei. Se ele tivesse assistido mais um mês, Miguel, acho que eu tinha ido, viu? E tive pra ficar. Em relação à sociologia, os temas se aproximaram bastante de geografia e geopolítica. Pessoal, eu adoro falar sobre geopolítica. O mundo vive numa geopolítica e é complexa. Então, esse tema é uma coisa que eu já tinha falado, né, para os professores da faculdade, que o tema geopolítica era para sair dos centros universitários e está agora aplicado no ensino médio. Não dá mais para você separar a geografia, a política e a economia, né, por blocos, principalmente com a questão da globalização e as disputas entre países, tanto comercial e política. Então, a geopolítica, agrada-me muito ver ela agora no tema no Enem. Como a Geopolítica é o é máximo. máximo. Isso, por sua vez, causa um distanciamento de temáticas tradicionais da prova como questões culturais. Entre as questões de filosofia e sociologia, o professor de objetivo, José Maurício Mazuco, comenta a abordagem da sociedade sem Estado relacionada à ideia do comunitarismo e à questão indígena. Essa questão evoca, de certa maneira, que a sociedade tem que participar do universo político. Ótimo, isso, pessoal. Quanto mais a gente entendermos de política, sermos sabedores, mais evitaremos de colocar pessoas não capacitadas. Não estou falando de Bolsonaro, eu sei que por si só ele já disse que, né, não é capacitado. Você nem falava mais nada? Não nem falar nada, porque de palavras dele que não entendi de nada. E também de políticos corruptos, né? Nós tivemos problemas e uma decepção muito grande por esse tipo de pessoas. A dificuldade das questões para Romano foi elevada, nenhuma delas poderia ser resolvida apenas por interpretação de texto.
o que já era uma tendência dos anos anteriores. Fábio Romano ressalta que o Enem está se tornando cada vez mais um vestibular tradicional. Não deixa de criar padrão, pega de surpresa os alunos e que se prepara apenas para o trivial. Geografia. Pega de surpresa que ele não tá antenado. Ó, Porque não tava difícil não, né? Tava facílimo. Mas vamos ver no outro domingo como é que vai ser a outra prova. Cláudio Hansen, professor de Descomplica, comenta que a prova trouxe questões de geografia física, clima, hidrografia e nessa geologia, confirmando uma tendência observada em 2017 de abordar esses assuntos que tinham menos peso em anos anteriores. Olha, eu acho também muito bacana o Enem ter estudado falado sobre isso. As mudanças climáticas, sobre principalmente o aquecimento global, na qual Trump fala que isto não existe sim. A hidrografia, é importante sabermos qual o impacto causará realmente a falta de água na humanidade daqui uns anos, principalmente em 2060 já está calculado, esse ano talvez o mundo todo passará por uma dificuldade hídrica. São Paulo já está vivenciando e muitas outras cidades no mundo, né? E noção de geologia. Você lembra da SAMAS, que aquele aconteceu lá em Mariana, né, em Minas Gerais? Pois pronto, a questão da contaminação dos solos, tem tanta coisa para se estudar e eu achei muito interessante. Também o professor José Maurício avalia a prova como equilibrada, trazendo questões sobre quadro natural do Brasil, cartografia temática, Oriente Médio e entre outros temas. Hansen afirma que os textos da prova estavam mais densos, exigindo uma maior capacidade de leitura dos candidatos. Pelo menos em 5 questões o estudante precisava ter leitura de mapa geográfico ou esquema. Além dos textos estarem mais densos, foram apresentadas outras formas de escrita, comenta o professor de geografia. Por isso que os bolsominions saíram reclamando e correram para os Twitter. Tava difícil. Para quem não leu, para quem não tem o hábito de ler. Pra quem não lê, justamente. Cultura africana, questões de gênero, escravidão, noção de democracia foram tópicos que voltaram a aparecer nos enunciados da prova, aponta Cláudio. Ele comenta que o Enem voltou a ter caráter crítico e contemporâneo, o que é muito bom. Com relação a uma parte da atualidade, Hansen comenta que a relevância das notícias sobrevive em média de 4 a 5 anos. Não cai somente o que está muito atual. Tópicos com questões de refugiados e cerca de 2014 foram cobradas. Pessoal, os Estados Unidos estão vivendo uma avalanche de caravanas que estão entrando no país. Então o tema do Enem realmente foi focado naquilo que se tem mais de atualidade. Para a Cláudia, a prova ganhou no nível de dificuldade e deve ser avaliada entre mediana e difícil. O período descomplica. A interpretação continua ajudando o aluno, mas as questões que podem ser consideradas como muito fáceis não apareceram. Comenta Hansen. A ausência de assuntos clássicos como indústria, energia, vegetação e biomas do Brasil também chamou a atenção do professor. Já na parte da história, uma prova dentro do esperado, sem grande novidade, é a avaliação de Renato Pelizarin, professor de História do Descomplica. Para ele, a prova com textos menores e adequados ao tempo de prova reuniu assuntos interessantes, como o movimento pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, controle de voto da República Velha, o coronelismo, política partidária da República Liberal Brasileira na década de 50 e 60. Povo que fizeram o Enem, tudo isso é matéria de ensino médio vivenciado. Ou seja, essa polêmica que teve lá sobre o título da redação e do Pajubá, cara, isso é. Que é isso? Isso é tão Moleza. relevante. Tão relevante. Olha os assuntos que foram abordados. Os direitos dos negros nos Estados Unidos. Você sabia que antes da morte de Martin Luther King existia 2 ônibus, um para neguinho e outro para branco, um lugar para branco beber água e um para o pobre beber e o preto beber água? Foram direitos lutados. E ainda hoje eles são quase sufocados por alguma classe chamada supremacistas brancos dos americanos. E fora também assuntos na qual eu tinha estudado, principalmente a galera que estuda aí para concurso, pessoal. República Velha, quem não lembra o tempo do coronelismo, política partidária da República Liberal, né, da década de 50 e 60, você vai ouvir muito falar em Juscelino Kubitschek de 50 e João Goulart, né? Pelizari
ressalta que o exame manteve a proposta de privilegiar habilidades de leitura, interpretação e análise de relação ao conteúdo específico. Nada daquele decoreba de vestibulares antigos. Destacou o professor, o candidato que desenvolveu a capacidade de compreender os fenômenos de uma maneira mais ampla e com calma vai fazer uma prova melhor. Outro tema cobrado chamou a atenção de Renato Pellizarin foi a famosa foto de Getúlio Vargas com duas crianças, em questão que abordava as caixas escolares na era Vargas. Giuseppe comenta que a prova abordou a história do Brasil de maneira completa, desde o descobrimento até o regime militar, tratando dos movimentos sociais, transformações e choques culturais. O professor avalia ainda que, apesar da clareza dos textos, os alunos precisavam estar atentos não só para o enunciado, mas também às perguntas e alternativas para ter sucesso da prova. A história todinha estava aqui. Sobre português agora. A prova está mais crítica, menos conteudista, avalia Cláudio Carlos, professor de língua portuguesa do cursinho da Poli. Em sua avaliação, a parte de português não teve mudança significativa e contou com uma ênfase maior de variedades linguísticas do que nos últimos anos. Giuseppe, coordenador pedagógico do Objetivo, destaca que a prova de português manteve tradição de competência e interpretação, apresentando textos de muito conteúdo sobre questões atuais, com gênero, etnia, direitos humanos, construção da cidadania. Carlos também destaca questões que contemplaram as diversidades. E uma questão, lírico, do texto negro, assumiu o discurso de opressor. Em outra, em um anúncio publicitário, incentivava a denúncia de assédio sexual. São temas muito discutidos recentemente, inclusive nos debates políticos, ele comenta. Segundo o professor, em comparação ao ano passado, menos atores canônicos foram cobrados e abordou-se uma leitura mais contemporânea. Mas Guimarães Rosa foi citado em duas questões, uma delas com um quadrinho sobre grandes sertões de veredas. Ele afirma a prova também contou com perguntas sobre funções linguísticas e tecnologia de informação. Na redação, professor de redação do grupo Descomplica, Carol, Actu, gostou do tema. Para ela, trata-se de um tema inovador, pois é muito atual e de caráter bastante políticos. A Carol mostrou preocupação com enquanto os alunos tenham produzido a redação a partir de temas de fake news. O aluno que escrever só sobre fake news está tangenciando a um tema que é mais amplo. Até mesmo o presidente Michel Temer, que se manifestou sobre a redação do Enem via Twitter, comentou tal erro. Simone Mota, coordenadora de português do grupo Etapa, destaca a importância da leitura dos textos de apoio. Os alunos podem se entusiasmar com as informações e deixarem levar por ideias pré-concebidas, sem fazer a leitura atenta da coletânea. Um risco é enveredar por uma zona de conforto que não foi contemplada pela banca. Célio Tancinafo, diretor pedagógico da oficina do estudante, também colocou um tema que pode ser objetivo de confusão por parte de alguns candidatos. A questão não falava de influência nas eleições, se viu, mas era sobre o consumo de dados, a questão dos algoritmos incompleta. Se o aluno deixou de lado os textos e o gráfico sobre a utilização da internet, achando que tudo estava em seu subconsciente pela conduta do processo eleitoral, ele pode estar errado e errou feio. 000 na primeira parte da prova. Então é o seguinte, pessoal. Eu acho, na minha humilde opinião, que aquelas pessoas que têm realmente a vivência da leitura não teve problema de fazer o Enem. Porém, aquele que não é muito apto à leitura e às interpretações de texto e usa a forma antiga, que é o decoreba, esse sentiu dificuldade de ler um texto e fazer a sua interpretação. Talvez a importância que eu espero, mesmo não confiando na política educacional de Bolsonaro, que ele possa desenvolver e estimular os jovens a ter uma leitura. E essa leitura ele poder compreender mais e aí dar passos para a compreensão de textos. E aí qualquer assunto na temática você sabe interpretar e na redação sairá de letra.
Eu vi algumas perguntas do Enem, tava rolando direto aí nas redes sociais. Não vi nada estarrecedor. Acho que foi tempestade em copo d'água. E o meu aviso é assim, que eu deixo, que a galera mais nova que for fazer o Enem ano que vem, dedique-se mais à leitura, estude mais. Passa vergonha não. Pelo amor de Não, Deus. vamos criticar, Estude. mas Tem um senso crítico. sem precisar ser exacerbado nessas observações, né? Você olha, o que eu li todinho sobre o que os professores achavam da prova, a prova todinho falava sobre todas as matérias e todos os tempos históricos, né? E geográficos, temas contemporâneos, atuais. Agora, cabe você também trazer isso para dentro do mundo contemporâneo e assim você tem uma interpretação maior. A educação é algo muito bonito, o país só se cresce com pessoas informadas, não é? Com conhecimento. Então, pessoal, no mais, fica aí, né? Essa polêmica do dia. Eu tinha que falar, que estava gostoso demais falar desse tema. Um abraço e até a próxima.